Tem lugares que não é para a mulher estar, tem posições que nós não devemos ocupar. A Bíblia não dá respaldo para algumas posições da mulher no ministério. Pastora. Então, ministério pastoral bíblico é masculino. Mas, assim, isso não nos impede de desenvolver algumas coisas para o Senhor. Você não concorda que mulheres também podem ser pastora? Então, a Bíblia não me dá base para isso. Eu não encontro. Paulo vai dizer que o bispo, quem anseia o episcopado, excelente coisa almeja, e ele vai falar as qualidades do homem para o ministério e não da mulher. Nesse contexto de pastor, porque há uma diferença entre pastorear a igreja e entre você desenvolver algumas outras coisas para o Senhor. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar de Priscila e Áquila, ela vai falar que Priscila ela evangelizou Apolo. Quando a Bíblia vai falar sobre Júnias, há um debate ali se Júnias era homem ou se era mulher, vai falar sobre Febe, vai falar sobre diaconisas, vai falar sobre apóstolos, mas a Bíblia vai dizer que todas essas ocupações eram ocupações de serviço, eram ocupações ministeriais, mas de servir. Diácono serve. A diaconisa foi chamada para servir. Aí, quais são as bases hoje que eu vejo para a defesa do ministério feminino? Mas Deus levantou Débora num tempo em que os homens estavam se acovardando e deixando de fazer o que eles deveriam fazer. O Senhor levantou... não, mas Raquel era pastora. Eu já cheguei a ouvir isso. Na defesa do ministério pastoral feminino, a gente ouve tudo. Aqui também depende... a gente tem que analisar o que foi falado, o texto e o contexto, Sim. E também a cultura, né? A cultura judaica... ela sempre pegou um pouco pesado nas questões das mulheres e o público, né? Sim. A mulher vira público ou sobressair ao homem. Então, nessa questão da cultura, Paulo ele estava muito correto naquilo que ele fala. Sim. Só que hoje, na cultura que nós vivemos, vamos analisar, existem mulheres, não generalizando, mas existem mulheres que ela pastoreia melhor do que muitos homens. Elas têm um ministério de liderança, né? Existem mulheres que ensinam melhores do que muitos homens. Mas ainda assim a Bíblia não está dando respaldo, porque assim, o pastoreado e o pastoreio são duas coisas diferentes. Nós somos chamadas a manter esse pastoreio. Em que aspecto? Tito vai dizer que as mulheres, Paulo escrevendo ali a epístola para Tito, ele vai dizer que as mulheres elas mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Né? Então, assim, eu penso que esse ensino, eu penso que esse direcionamento, ele é chamado, ele é algo que todas nós devemos exercer. Jesus entrega a grande comissão para quê? Para homens e mulheres executar, e de pregar. Mas, assim, essa cabeça, o Senhor colocou... Quem é o cabeça na sua casa? Não, lá sou eu, né? Então, e sempre a última palavra. Então... Vem lavar a louça, tô indo. Tô indo. Mas, no caso, então, você manda em casa e a mulher vai pastorear a igreja e lá na igreja ela é autoridade sobre você. É correto? Não, não é. Uma outra coisa... não é correto, mas você sabe que... Só para polemizar um pouco, você sabe que muitas vezes quem manda na igreja... É a esposa do pastor. É a esposa do pastor, né? Você sabe disso, né? Mas você pode analisar que em alguns lugares onde não há esse consentimento, onde a mulher manda, são lugares em que o reino não prospera da forma como deveria. Porque assim, a gente não pode fugir do que a Bíblia fala. Eu estou tentando defender a sua classe aqui, as feministas vão te pegar. Não tá tem cheio problema. de feminista cristã, tá não? Demais. Mas conclui a sua fala ali. Então, nessa questão do pastorado, o Senhor chamou pastores, o Senhor chamou mestres. Eu fiz umas anotações para não esquecer as referências. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai proibir a mulher de exercer autoridade sobre o homem. E lá no capítulo 3, ele vai dizer como deve ser o pastor. Então, assim, qual é a ordem, qual é a base para que a mulher não exerça o pastoreio? Para que a mulher não esteja à frente de um trabalho? Eu já vi mulheres na frente de igrejas extremamente sobrecarregadas, enquanto isso os maridos estão trabalhando com outras coisas seculares e elas estão doentes, estão sobrecarregadas porque estão executando um chamado que não foi feito, designado, voltado para elas. A gente não precisa estar disputando posições, porque hoje a briga maior é em torno disso. A briga maior é o que Paulo falou, qual foi o gênero em que Paulo falou, qual foi o contexto que Paulo... Não, isso aqui era cultural. Não era cultural. É válido para os nossos dias e eu defendo a mulher no púlpito como pregadora, como ensinadora, como professora de teologia. Eu vejo que durante a história da igreja, muitas mulheres desenvolveram papéis assim de extrema importância, mas a Bíblia não me dá base hoje para defender que a mulher vá lá e pastoreie em uma igreja, porque assim, eu também já vi casos de mulheres, e eu não trago tudo isso porque as mulheres defendem o pastoreio feminino com base nas suas experiências próprias, porque Deus me diz
Mas nesse Deus me disse hoje também, tem um monte de pastor que briga com o outro e diz, Deus mandou ir lá e abrir uma igreja. E aí tá assim, ó, cheio de igrejas novas, cheio de ministérios novos se abrindo, e o pastor é fruto de divisão. Né? Porque Deus me disse. Não, o que é válido não são nossas experiências pessoais. O que é válido é o que a Bíblia fala. Se a Bíblia manda, eu faço. Se a Bíblia não manda, eu fico quieta. Então, assim, no que eu estou estudando até hoje, porque tem muita briga, né? Jesus já volta antes ou depois da grande tribulação? Qual que é a tua vertente? O batismo, ele é sobre imersão, é sobre aspersão. Então, assim, tem discussões em todas as áreas. Eu acho que é melhor a gente não entrar em contendas assim. Eu não falo assim no contexto de debater. Eu falo no contexto de ficar polemizando isso e trazendo isso em pauta, porque tem tanta coisa boa, né, para ser abordada. As mulheres podem brigar por tantas causas e defender tantas causas. Aí elas ficam brigando. Não, o Ministério Pastoral Feminino é válido. O Ministério Pastoral Feminino é para os nossos dias. E eu não vejo base bíblica para isso hoje. Como você falou aí, e falou com muita propriedade, às vezes a gente fica discutindo por coisas que não vai nos levar a lugar nenhum e nem vai nos levar a uma conclusão solidificada, né? Mas assim, eu penso que tem muitas mulheres exercendo hoje o ministério pastoral e estão exercendo com excelência. São mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão apacentando um grupo do rebanho do Senhor. E essas mulheres, elas se destacam. Eu posso citar algumas aqui, como, Sim. por exemplo, a própria pastora Helena Raquel. Ela pastoreia juntamente com o esposo dela. A pastora Naira Pedrini. Pensa numa mulher cheia de Deus, que pastoreia uma baita de uma igreja também, lá no Rio. E tem tantas outras mulheres pastoras aí que sobressaem pelo dom, pelo talento, pela vocação, pelo chamado, pelo ministério, por aquilo que Deus depositou na vida dela, pela dedicação que ela faz para estudar, estratégia, colocando em prática. Existem mulheres aguerridas e guerreiras Sim. que estão desenvolvendo um excelente trabalho no reino de Deus, que eu, por consideração, a chamo sim de pastora. Por exemplo, eu vi gente falando há um tempo atrás que nem por consideração você deve chamar uma mulher de pastora, porque ela é esposa do pastor. Imagina. É porque eles usam como base aquilo. A mulher do médico não pode ser chamada de médica. A mulher do pastor também não pode ser chamada de pastora. Eu penso que a mulher do pastor tem que ter nome. Ela deve ser honrada por aquilo que ela está fazendo. Mas no contexto bíblico, no contexto de cristianismo que nós vivemos, a mulher é uma auxiliadora do marido. Mas se ela auxilia o pastor a pastorear, ela não é uma pastora também? Ela é uma serva. Não pode ser pastora? A esposa do pastor Zilmar, ela diz, eu sou uma serva. Sempre que alguém chama ela de pastora Maria Inês, missionária, ela diz, eu sou apenas uma serva. Eu penso que essa guerra por títulos, ela vai mais nos deixar frustradas em algumas áreas do que nos favorecer. Porque eu fico brigando por algo que nunca vai se chegar a um denominador comum. Por exemplo, a pastora Helena Raquel, como você disse, ela é pastora ao lado do marido, mas o pastor presidente do ministério é o esposo dela. Inclusive, foi passado agora, acho que no sábado, ele foi consagrado, né, e recebeu ali definitivamente o cargo, né, a função de pastor-presidente do ministério. Então é isso, eu penso que não há necessidade de brigar por essas coisas, mas biblicamente eu não vejo defesa para o ministério pastoral, porque tudo que você falou foi com base em experiências próprias, em experiências pessoais, porque está dando certo com o fulano. Tem tanta coisa que dá certo que Deus na prova. Mas nessa questão que envolve o reino de Deus, ganhando vidas para Jesus e apacentando, isso aqui não envolve nem a questão da aprovação de Deus. Envolve o ID, né? Sim, mas por todo mundo. Mas pode falar, pastora Ruth. Eu posso. Olha, eu posso pregar, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso fazer tudo. Não preciso ficar disputando eu vejo a disputa pelo título muito assim maior do que necessariamente o serviço que eu estou desenvolvendo. Eu particularmente não vejo nessa questão de mulheres ser pastora elas disputando pelo título, não. Mas geralmente eu vejo brigas teológicas Sim. de pessoas que defendem, dizendo. E é fato isso, a Bíblia não vai nos dar referência, eu não tenho Sim. nenhuma referência bíblica aqui para dizer que o ministério pastoral feminino é bíblico, a gente não tem. Porém, a gente compreende que dentro da nossa cultura existem algumas mulheres que estão pastoreando e elas estão desenvolvendo esse trabalho com excelência. E não é pecado o que ela está fazendo. Então, se for pecado...
essas pastoras que estão desenvolvendo um grande trabalho para o reino de Deus, elas vão perecer no inferno porque se auto-intitulam pastoras? Não, eu não estou falando acerca disso. O que eu digo é o seguinte, o que a Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, Pedro vai falar aos presbíteros. Tito capítulo 1, o capítulo inteiro é voltado a falar sobre o perfil do homem no ministério. Eu volto para o que... O meu foco aqui é a palavra. A Bíblia não tem nenhum respaldo, a Bíblia não respalda o ministério pastoral feminino, entende? Então, assim, eu posso pregar, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso evangelizar, eu posso fazer várias coisas, mas pastorear uma igreja, estar como cabeça de uma igreja, o Senhor deu essa função a homens e não a mulheres. Como você é machista? Não, não sou machista. Pelo amor de Deus. Eita Deus. Não, mas na verdade, assim, depois a gente vê o feminismo entrando dentro da igreja. Depois disso, a gente vê também essa defesa, essa briga, essa disputa pela posição da mulher, pela honra que a mulher precisa receber, o título, o cargo. Não, querida, a gente pode trabalhar para o Senhor a vida toda sem receber esse mérito, sem receber, porque lá no céu que nós vamos receber o nosso galardão. Então, se eu recebo aqui, se eu recebo todos os títulos, todas as honrarias possíveis, para que essa disputa? Se o que eu estou fazendo para o Senhor é relevante, se o que eu estou fazendo é de coração, né, eu estou fazendo para Ele, então é dele que eu vou receber a recompensa. E qual é o erro de uma mulher receber o título de pastora se ela está pastoreando? Na verdade, o erro é que a Bíblia não está respaldando o ministério pastoral feminino.